Eu passei anos chorando no túmulo da minha filha, até o dia em que a lápide cedeu na chuva e mostrou que o bebê enterrado ali nem tinha o nome dela. Foi assim que o meu luto deixou de ser luto. Virou suspeita, virou nojo. Virou a sensação de que eu tinha passado anos rezando diante da prova de um crime. Até hoje, eu lembro da água escorrendo pelo meu braço e da terra molhada entrando por baixo das minhas unhas. O cemitério estava quase vazio. Céu cinza, vento fino, cheiro de barro e flor apodrecida. Eu tinha ido ali como ia todos os anos, no aniversário da minha menina. Levava flores pequenas, limpava a pedra, sentava um pouco, falava sozinha, chorava em silêncio e depois voltava para casa com aquela dor velha, mansa só por fora. Naquele dia, a chuva apertou de repente. A parte de cima da lápide, uma placa menor que ficava encaixada sobre a pedra principal, cedeu num canto. Instinto de quem já perdeu demais faz a gente querer arrumar até o que está quebrado no meio da tempestade. Ajoelhei, segurei a placa torta e puxei. Foi aí que vi. Debaixo do nome da minha filha havia outro nome gravado na pedra antiga, outro nome feminino, outra data, outro número de registro. Eu fiquei olhando como se meu olho não soubesse mais ler. Não era o nome da minha filha. Não era a data que eu carreguei na cabeça por anos. Não era a criança que eu fui visitar a vida inteira. A chuva batia no meu rosto, escorria na minha boca. E eu ainda assim conseguia ouvir um silêncio estranho atrás de mim. Virei só o suficiente para ver meu marido, alguns metros adiante, parado com o guarda-chuva na mão, sem vir me ajudar, sem perguntar o que era, sem nem fingir curiosidade. Leandro tinha perdido a cor do rosto antes mesmo de eu abrir a boca. Antes de eu continuar, já me diz aqui, você conseguiria voltar a olhar para o próprio marido do mesmo jeito depois de ver uma reação dessas? Porque eu não consegui. Meu nome é Samira. Quando eu engravidei, eu era muito nova. Não menina, mas jovem o suficiente para ainda acreditar que amor e esforço davam conta de tudo. Eu e Leandro não tínhamos muito. Um aluguel simples, móveis misturados de doação com crediário, uma cozinha pequena, um ventilador barulhento no quarto e aquela fé comum de quem acha que, mesmo apertado, o pior já passou, só porque encontrou alguém para dividir o peso. Minha irmã Juliana estava sempre por perto. Ela era mais velha do que eu, 8 anos. Bonita de um jeito arrumado, firme, dessas mulheres que entram num lugar e já parecem saber o que deve ser feito com a vida de todo mundo. Sempre foi assim. Desde pequena, Juliana falava por mim, decidia por mim, corrigia meu jeito de falar, meu jeito de vestir, minhas amizades, minhas escolhas. Minha mãe dizia que era cuidado. Eu aceitei isso durante muito tempo como amor. Só fui entender tarde demais a diferença entre proteção e controle. Quando descobri a gravidez, Juliana foi a primeira a dizer que eu não podia ficar nervosa, não podia pegar peso, não podia confiar em qualquer posto, não podia fazer as coisas do meu jeito. Leandro também entrou nessa onda. Parecia zelo. Eu via os dois resolvendo consulta, documento, exame, carona, remédio e me sentia até grata. Eu estava enjoando muito, com pressão oscilando, inchando cedo demais. Quando um médico falou em gestação de risco, a minha vida deixou de ser minha mais uma vez. Foi Juliana quem conseguiu uma vaga melhor numa maternidade particular, conveniada com uma fundação da cidade. Eu não tinha dinheiro para aquilo. Ela disse que conhecia gente, que tinha resolvido, que eu não precisava me preocupar. Eu perguntei como. Ela desconversou. Leandro mandou eu agradecer e descansar. Hoje eu sei que ali já existia um fio doente costurado em volta de mim. Mas na época eu não via. A gravidez foi difícil e bonita ao mesmo tempo. Difícil porque meu corpo parecia estar sempre brigando comigo. Bonita porque, pela primeira vez, eu sentia que havia alguma coisa inteiramente minha crescendo dentro de mim. Eu falava com a barriga sozinha quando lavava a louça. Escolhi o nome antes mesmo de saber se ia dar certo ou não. Lia, curto, leve, doce.
Eu dizia esse nome baixo, de noite, como quem faz carinho numa presença que ainda não conhece. Leandro sorria quando eu falava. Juliana dizia que era simples demais. Eu mantive. Nos últimos meses, Juliana ficou ainda mais presente. Ia comigo às consultas, respondia antes de mim, segurava minhas bolsas, falava com a enfermeira como se fosse tutora. Leandro parecia aliviado por deixar as coisas nas mãos dela. Às vezes aquilo me irritava, mas eu engolia. A gravidez cansava, o medo cansava. Eu achava que depois do parto eu retomaria o próprio lugar. Não retomei. O dia em que minha filha nasceu foi também o dia em que roubaram a minha vida da forma mais silenciosa que eu já vi. Eu entrei em trabalho de parto de madrugada, com dor nas costas, pontada baixa, e aquela sensação de que alguma coisa estava errada porque o corpo sabe antes da cabeça. Chovia. Leandro me levou para a maternidade correndo. Juliana chegou pouco depois. A partir daí, minha memória vira pedaço. Luz branca demais. Corredor gelado, vozes técnicas. Uma máscara no rosto. Alguém dizendo que eu precisava colaborar. Dor, mais dor. Depois uma sensação de afundamento. A última coisa de que lembro com nitidez antes de apagar foi uma frase. Se precisar, prioriza a mãe. Eu acordei horas depois com um vazio no corpo que nenhuma mulher esquece. Meu ventre tinha descido, meus braços estavam leves demais e o quarto estava silencioso daquele jeito que só existe quando o mundo está tentando esconder alguma coisa. Procurei o berço com os olhos antes mesmo de procurar gente. Não tinha berço, não tinha choro, não tinha flor, não tinha ninguém sorrindo. Juliana estava sentada ao lado da cama com um copo d'água na mão. Leandro em pé perto da janela. Os dois com a cara de quem já tinha ensaiado as palavras. Foi Juliana quem falou. Disse que a bebê tinha nascido com sofrimento grave, que tentaram, que não deu, que era melhor eu não me levantar, que eu precisava ser forte, que a médica tinha feito tudo o que pôde. Eu olhei para Leandro esperando outra versão, qualquer coisa, qualquer rasgo de humanidade diferente daquela fala arrumada demais. Ele chorava em silêncio. Só fez que sim com a cabeça. Eu pedi para ver minha filha. Juliana disse que não era bom. Pedi de novo. Ela segurou minha mão e falou que eu precisava guardar a filha no coração, não na imagem do sofrimento. Até hoje essa frase me dá vontade de vomitar. Eu insisti, chorei, tentei levantar, puxei soro, senti a costura do parto queimando e a tontura voltando. Uma enfermeira entrou e mandou eu me acalmar porque minha pressão estava caindo. Leandro me abraçou e repetiu, como se estivesse me protegendo. Não faz isso com você agora. A partir dali, tudo o que me deram foi distância. Disseram que, por protocolo, o corpinho já tinha sido preparado. Disseram que o enterro precisaria ser rápido. Disseram que eu não tinha condição física de ir. Disseram tanta coisa que, quando a gente está quebrada, acaba confundindo proibição com cuidado. Eu não fui ao enterro da minha filha. Esse fato me devorou por anos. O túmulo passou a ser o único lugar concreto onde eu conseguia sentir que ela tinha existido. Porque eu não tive foto, não tive pezinho carimbado, não tive pulseira da maternidade, não tive manta guardada com cheiro de leite. Eu só tive um nome numa pedra, uma data e um sofrimento mal explicado. Nos primeiros meses, eu quase enlouqueci. Tinha leite vazando sem criança para mamar. Tinha roupa de bebê dobrada, sem uso. Tinha o corpo pedindo uma presença que o quarto não devolvia. Eu acordava de madrugada achando que ouvia choro. Leandro me abraçava. Juliana vinha para casa, limpava a pia, trocava lençol, organizava remédio, dizia que eu precisava agradecer por ainda estar viva. Essa frase também me perseguiu, porque havia um jeito muito estranho na calma deles. Sempre que eu perguntava detalhes daquele dia, alguma coisa endurecia no ambiente. Se eu perguntava a hora exata em que Lia morreu, Leandro mudava de assunto. Se eu perguntava por que não tinham me deixado vê-la, Juliana dizia que era crueldade comigo.
Se eu perguntava quem levou o caixão, quem escolheu a lápide, quem assinou os papéis, os dois respondiam em frases curtas demais, como quem quer vencer o cansaço da minha dor pela exaustão. Com o tempo, eu parei de perguntar em voz alta, mas nunca parei de sentir que tinha alguma coisa atravessada naquela história. Passaram-se anos, anos de luto, de terapia interrompida porque o dinheiro faltava, de trabalho para sobreviver, de tentativas de reconstruir casamento em cima de um silêncio que eu não entendia. Não tive outro filho. Parte disso por medo. Parte porque meu corpo carregava um trauma que eu não sabia nomear. Leandro parecia devotado. Estava sempre ali. Juliana continuava perto demais. Organizava Natal. Opinava em reforma. Aparecia sem avisar. Controlava até o jeito como eu falava da Lia. Se eu dizia minha filha, ela corrigia. Nossa estrelinha. Eu odiava isso. No aniversário da menina, eu sempre ia ao cemitério. Leandro às vezes ia comigo, às vezes não. Juliana nunca gostava de ir. Dizia que eu alimentava uma ferida que Deus já tinha pedido para eu entregar. Olha a audácia da culpa disfarçada de fé. No ano em que tudo mudou, Lia completaria 14 anos. Eu fui sozinha até o portão do cemitério e Leandro apareceu depois, dizendo que ia me acompanhar porque o tempo estava fechando. A chuva veio rápida. Eu me abaixei para limpar a pedra. A placa cedeu. Vi o outro nome. Vi o outro registro. Virei devagar e encontrei o rosto dele já despencado antes da minha pergunta. O que é isso? Leandro levou 2 segundos a mais do que devia para responder. Deve ser erro do cemitério. Erro do cemitério. Eu queria ter dito 1000 coisas. Queria ter gritado, sacudido ele, enfiado aquela placa na boca dele até sair uma verdade. Mas existe um tipo de choque que não explode. Ele gela. Eu fiquei fria. Tão fria que minha voz saiu limpa. Por que você está com essa cara, então? Ele disse que eu estava impressionada. Disse que aquele não era lugar para conversar. Disse que a chuva estava forte. Eu olhei para a pedra de novo. O nome de baixo era Ana Vitória. A data de registro era 2 dias diferente da data que eu carreguei no peito a vida inteira. Havia também um número de quadra que não batia com o da documentação que eu tinha guardada em casa. Eu nunca contei isso para ninguém, mas naquela hora eu senti uma coisa muito precisa: medo da verdade, não da mentira. Porque a mentira, por pior que fosse, eu já conhecia. Vivia dentro dela. A verdade podia ser muito maior do que eu aguentava. Cheguei em casa ensopada. Tirei da gaveta a pasta onde eu guardava tudo o que restava da Lia. Certidão de óbito, guia de sepultamento, um santinho da missa de 7º dia, 2 receitas médicas minhas. Só isso? Era muito pouco para a morte de uma filha, e agora até aquilo parecia estranho. Na certidão de óbito havia um carimbo meio apagado do cartório. O sobrenome da bebê estava certo, mas a caligrafia do campo referente ao horário parecia reescrita. Na guia de sepultamento, o número da quadra não batia com o da pedra. E o nome do cemitério estava abreviado de um jeito diferente do que se usava hoje. Quando Juliana soube do que aconteceu, não demorou nem 1 hora para aparecer na minha casa. Ela entrou sem pedir licença, elegante como sempre, guarda-chuva fechado com cuidado na porta, cabelo no lugar, voz controlada. Leandro me contou, você se assustou à toa. À toa. Eu mostrei a foto que tirei da pedra. Ela olhou rápido demais. Não leu como quem investiga, leu como quem reconhece. Disse que cemitérios reaproveitavam base de lápide antiga. Disse que devia ser isso. Disse que eu estava mexendo num luto sagrado por causa de detalhe de pedreiro. Só que Juliana não sabia de uma coisa. Eu conhecia o rosto dela desde criança. Conhecia os olhos, conhecia a respiração. E eu vi medo, não medo por mim, medo por ela. No dia seguinte, eu fui ao cemitério sozinha, sem avisar ninguém.
O funcionário da administração era um homem cansado, meio surdo, desses que parecem saber segredos demais, porque passam a vida cuidando da parte que ninguém quer tocar. Eu mostrei a foto da lápide e a documentação. Ele conferiu em silêncio, puxou um livro antigo e franziu a testa. Essa sepultura foi regularizada depois. Depois de quê? Depois do primeiro registro. Ele virou o livro para mim. Ali estava. Primeiro, sepultamento de Ana Vitória de Souza, recém-nascida, feito no mesmo mês e ano em que eu enterrei Lia. Alguns dias depois, constava uma solicitação particular de alteração da placa superior e atualização de identificação visual, paga por Juliana Nogueira, minha irmã. Eu senti o estômago afundar. Por que o nome foi trocado? O homem deu de ombros. Quem pediu foi a família. A base antiga ficou, só trocaram a placa de cima. Família. Minha irmã tinha ido ao cemitério alterar o nome de uma sepultura já existente. Saí dali quase sem sentir o corpo. Fui direto à igreja onde tinha acontecido a missa de 7º dia da minha filha. Padre Estevão ainda estava lá, mais velho, mais curvado, mas com o mesmo jeito de quem escuta antes de falar. Quando me viu, ficou surpreso. Eu sentei diante dele e perguntei se ele lembrava do enterro da minha filha. Ele ficou em silêncio. Não silêncio de esquecimento, silêncio de consciência. Disse que lembrava, sim. Lembrava porque foi uma cerimônia breve demais, numa tarde de chuva, com caixão pequeno já lacrado. Lembrava porque eu não estava presente e ele estranhou uma mãe ausente no enterro de recém-nascida. Mas Juliana explicou que eu estava debilitada demais para sair da maternidade. Lembrava porque Leandro parecia desfeito, porém mudo, e Juliana falava por todos. Lembrava também que antes da cerimônia, quando conferiu o papel do sepultamento, o nome ali não era o mesmo que depois apareceu no santinho levado para a missa. Meu coração bateu tão forte que eu achei que ele fosse ouvir. Qual nome estava no papel? Ele baixou os olhos. Ana Vitória. A igreja pareceu diminuir ao meu redor. Padre Estevão levou a mão ao peito como quem carrega um peso antigo. Disse que tentou perguntar, mas Juliana respondeu na hora que havia erro do cartório e que tudo já seria corrigido. Disse que acreditou, porque não queria aumentar o sofrimento de uma família num momento daqueles. Só que nunca esqueceu. E mais tarde, quando viu Juliana fazer uma doação generosa para a obra social da paróquia em agradecimento, uma semana depois do enterro, ele achou estranho de novo. Não falou nada. Seguiu a vida. Agora, olhando para mim, ele disse com a voz quebrada: "Talvez eu tenha pecado por conforto." Foi a primeira vez que alguém além de mim admitiu que havia alguma coisa moralmente errada naquela história. De lá, fui para o cartório. O arquivo do ano em que Lia supostamente morreu estava em parte digitalizado, em parte num depósito abafado, cheio de caixas antigas. A moça do atendimento me disse que certidões antigas com inconsistência às vezes exigiam busca manual. Quando viu meu sobrenome e o da minha irmã, mudou um pouco a expressão. Perguntou se eu era parente de Juliana Nogueira. Eu disse que era irmã. Ela me olhou com uma pena rápida e falou baixo, quase sem mexer os lábios: "Procure Neide." "Quem é Neide? Trabalhou aqui naquela época. Se alguém sabe alguma coisa, é ela." Anotei o endereço num papel de bloco, como quem recebe o início de uma confissão. Neide morava sozinha numa casa simples, no fim de uma rua estreita, com plantas em lata de tinta na frente e uma janela de cortina sempre meio fechada. Era uma mulher miúda, de cabelo já muito branco, olhar cansado e mãos inquietas. Quando eu disse meu nome completo, ela levou alguns segundos para me deixar entrar. Não me ofereceu café. Não me pediu para sentar direito, só fechou a porta e me olhou como quem já sabia que esse dia chegaria. "Você demorou muito." Essa frase entrou em mim como faca. Eu perguntei do que ela estava falando. Neide respirou fundo, foi até um armário alto e tirou de trás de toalhas um envelope grosso,
amarelado pelo tempo, fechado com fita antiga. Voltou com aquilo nas mãos e não sentou. Ficou em pé na minha frente. Eu guardei isso porque fui covarde de um jeito e não quis ser covarde de outro. Minhas mãos gelaram. Dentro do envelope havia cópias de documentos que eu nunca tinha visto na vida. Um registro de nascimento com o nome da minha filha, Lia Samira Nogueira de Almeida, nascida viva às 6h42. Nas observações, uma anotação posterior indicava cancelamento administrativo por determinação médica extraordinária. Havia também uma cópia parcial de outro documento, emitido dias depois em outra comarca, sem meu nome, ligado a uma criança do sexo feminino transferida sob guarda provisória para casal de fora da cidade. Os nomes dos adotantes estavam encobertos numa folha que Neide prendeu por cima, como se até a culpa dela tivesse tentado proteger alguma coisa por anos. Eu mal conseguia respirar. Ela nasceu viva? Neide fechou os olhos antes de responder. Nasceu! A palavra quase não saiu. Eu vi a declaração, eu vi a primeira via. Depois trouxeram ordem para substituir. Disseram que era caso sensível, que a família sabia, que havia decisão médica e jurídica excepcional. Só que não tinha processo, não tinha juiz, não tinha nada regular. Só pressa. Se essa virada já te apertou o peito, fica comigo, porque o que veio depois não era só mentira. Era um roubo de vida inteiro. Neide me mostrou mais coisas. Uma cópia da declaração de óbito da recém-nascida Ana Vitória de Souza, filha de uma adolescente que saiu da maternidade em choque e deixou tudo nas mãos do serviço social. Uma autorização hospitalar para sepultamento coletivo que acabou sendo desviada para o túmulo onde depois colocaram o nome da minha filha. Um recibo de pagamento de uma doação à Fundação da Maternidade, feito por Juliana, 3 dias depois do meu parto. E uma anotação à mão, assinada pela médica responsável, autorizando transferência neonatal extraordinária, sem detalhamento do destino. Eu perguntei por que ela guardou tudo e por que nunca falou nada. Neide começou a chorar, como quem já ensaiou aquela dor sozinha muitas vezes. Disse que na época dependia do emprego, que a médica tinha influência, que Juliana apareceu várias vezes no cartório com um homem de terno escuro e falou em doença mental pós-parto, em família desestruturada, em bebê que precisava ser encaminhada com urgência. Disse que Leandro apareceu uma vez branco, com a cara de quem queria vomitar, mas calado. Disse que percebeu que aquilo era sujo demais, só não teve coragem de enfrentar o esquema inteiro. Então guardou cópias. Guardou para um dia, se a mãe aparecesse, não deixá-la totalmente no escuro. A mãe era eu. Passei anos chorando diante do túmulo de outra criança, enquanto a minha filha respirava em algum lugar do mundo. Eu saí da casa de Neide com o envelope apertado contra o peito e a sensação de que o ar não cabia mais dentro de mim. No carro, eu gritei. Não grito bonito de cinema. Grito torto, animal, de dor atrasada. Bati no volante, chorei até o rosto doer, senti ódio do céu, da terra, de Deus, da medicina, da igreja, do casamento, do sangue, da palavra família. Quando cheguei em casa, Leandro estava sentado na sala no escuro. Ele levantou rápido ao me ver com o envelope. Não perguntou onde eu fui. Não perguntou o que descobri, só me olhou e eu vi. Vi naquele rosto o desmoronamento de um homem que já vinha caindo por dentro há anos. Ela nasceu viva, não nasceu. Leandro sentou de novo. Não respondeu de imediato, passou as mãos no rosto. Eu nunca tinha visto um ser humano parecer tão pequeno, sem mudar de tamanho. Quando falou, a voz saiu rouca, velha. Nasceu. Foi a segunda vez naquele dia que ouvi essa palavra destruir meu mundo. Eu quis avançar nele, juro que quis. Mas algo em mim precisava mais da verdade do que da vingança naquele momento. Quando você soube? Leandro chorou. Disse que não soube na hora exata. Disse que acreditou nas primeiras horas,
que a bebê tinha morrido mesmo, que me viu sair da cirurgia desacordada, que Juliana sumiu com a médica para conversar, que depois ouviu o choro vindo de outro corredor e estranhou. Mais tarde, viu a médica entregar uma pasta para Juliana e dizer que tudo precisava acontecer antes de eu acordar direito. Ele confrontou Juliana no estacionamento da maternidade. Foi aí que descobriu. Segundo ele, Juliana contou que a bebê tinha nascido com problemas respiratórios leves, mas viável. Contou também que a médica responsável tinha uma solução para a criança. Um casal de outra cidade, com dinheiro, que estava anos tentando adotar e já mantinha relação obscura com a fundação da maternidade. Juliana disse que aquela menina teria vida melhor longe de nós. Eu era jovem, pobre, emocionalmente instável, segundo ela. Leandro sem emprego fixo. Morávamos de aluguel. Minha gestação tinha sido difícil. Ela transformou a minha vulnerabilidade em argumento para me arrancar a filha. Eu perguntei por que ela faria isso. Leandro demorou. Depois contou o resto. Anos antes, nossa mãe tinha passado por uma cirurgia cara e Juliana se endividou feio, tentando custear parte do tratamento por fora do SUS. A médica da maternidade, que também tinha contatos em clínicas privadas e em esquemas de adoção irregular, ajudou Juliana com dinheiro e favores. Em troca, Juliana ficou presa a ela. Não era só dívida financeira, era sujeira compartilhada, assinaturas falsas, recibos frios, documentação alterada para cobrir custos e repasses. Quando eu engravidei e precisei de atendimento melhor, Juliana caiu de novo na mão dessa mulher. A médica enxergou oportunidade. Um bebê saudável de mãe fragilizada, um casal desesperado por criança, uma irmã controladora com dívidas e moral torta. O horror estava montado. Eu perguntei por que ele calou. Leandro abaixou a cabeça e confessou a parte dele, a parte mais miserável, porque foi escolhida. Antes de eu engravidar, ele tinha se metido numa dívida antiga com jogo e ainda tinha desviado dinheiro da empresa onde trabalhava para cobrir buraco. Juliana descobriu e usou isso para segurá-lo pelo pescoço. Pagou parte da dívida em troca de obedecer. Quando ele quis reagir na maternidade, ela ameaçou entregar tudo à polícia, acabar com a vida dele, destruir nosso casamento e ainda me contar que ele tinha começado nossa vida juntos, já mentindo. Além disso, prometeu dinheiro para a mudança e para montarmos uma oficina fora da cidade caso ele ficasse quieto. Ele ficou. Meu marido ficou quieto enquanto levavam minha filha viva. Não foi só medo, foi covardia comprada. Eu olhei para aquele homem e não vi mais nada que lembrasse amor. Só vi um cúmplice tardio, um fraco que escolheu se proteger enquanto eu secava por dentro, abraçada a um túmulo falso. Quem está enterrado lá? Leandro respondeu chorando. Outra bebê, uma menina que morreu na mesma maternidade. Juliana disse que era a única maneira de fechar a história rápido. Fechar a história. Como se a minha filha fosse uma pasta, como se a morte de outra criança pudesse servir de tampa para o crime deles. Naquela noite eu não dormi, nem ele. Mas a diferença é que eu não estava mais no mesmo mundo que ele. Peguei minhas coisas, fui para a casa de uma amiga e no dia seguinte procurei advogado, delegacia e tudo o que pudesse dar forma oficial à monstruosidade que tinham feito comigo. Juliana, quando soube que eu tinha descoberto, não negou de primeira. Essa é uma coisa que me marcou muito. Gente muito cínica não começa negando. Começa te chamando de exagerada. Ela apareceu na delegacia antes mesmo de ser intimada, como quem ainda achava que dominava o ritmo da história. Vestida com elegância neutra, bolsa cara, perfume limpo, a mesma pose de quem resolve. Disse que eu estava emocionalmente abalada. Disse que documentos antigos confundem. Disse que Neide era uma aposentada ressentida. Disse que Leandro era um homem fraco e que eu estava criando uma ficção em cima do remorso dele.
Só quando viu que eu tinha cópia dos registros, recibos de doação, livro do cemitério, depoimento do padre e confissão parcial de Leandro, é que a máscara mexeu. Ela pediu para falar comigo sozinha. Fomos para uma sala pequena, sem janela. Eu nunca vou esquecer a frieza daquela conversa. Juliana não chorou. Não pediu perdão. Não demonstrou culpa bonita. Ela tentou me vender lógica. Disse que na época eu mal conseguia me sustentar, que eu estava deprimida ainda grávida, que Leandro era instável, que a criança teria uma vida muito melhor com o casal que podia dar tudo. Disse que ela fez o que foi necessário, que a médica garantiu sigilo, que eu sobreviveria ao luto, mas talvez não sobrevivesse a criar uma criança doente e pobre. Então você decidiu enterrar minha filha viva para me poupar? Ela fechou a cara. Eu decidi o que precisava ser decidido quando ninguém ali tinha cabeça. É assustador como algumas pessoas conseguem chamar crueldade de maturidade. Eu perguntei se ela recebeu dinheiro. Ela não respondeu direto. Disse só que quitou problemas antigos, resolveu pendências e garantiu o futuro. Aquilo bastou. Ganho, vantagem, troca. Minha filha tinha sido transformada em solução. Foi também nessa conversa que descobri o último pedaço da sujeira. Juliana contou com desprezo que o casal que levou minha filha morava em outra cidade e tinha feito a tal doação à fundação da maternidade dias depois. O dinheiro entrou limpo como caridade. Por fora, pagou dívida, pagou silêncio, pagou destino. Saí daquela sala sabendo o que precisava, mas ainda sem saber onde estava minha filha. Os nomes do casal não apareciam completos nas cópias de Neide. A médica responsável já tinha morrido 2 anos antes num acidente de estrada. Parte do arquivo da maternidade tinha sido extraviado numa reforma. Tudo parecia feito para que a verdade existisse só pela metade. O suficiente para me enlouquecer, não para me devolver nada. Mas aí entrou a culpa, essa coisa que destrói pessoas e às vezes também abre portas. Padre Estevão me procurou 2 dias depois, com um caderno de anotações antigas da paróquia. Ele revisou registros de doações e visitas da época. Entre nomes e valores, havia uma observação pessoal dele sobre uma conversa rápida no pátio com Juliana, dias após o enterro. Ela agradecia pelo encaminhamento definitivo para Ribeirão, achando que ele sabia do que falava. Ele não sabia. Na época não entendeu. Agora entendeu tarde. Ribeirão. Não era o nome completo da cidade, mas era a primeira direção real que eu tinha. Neide, pressionada pela própria consciência depois que o caso começou a sair do silêncio, lembrou de outra coisa. Uma das folhas que ela viu no cartório mencionava um sobrenome iniciado em Ferraz e um cartório de comarca em Ribeirão Preto. O advogado conseguiu medida judicial para a busca de registros cruzados. Levou tempo. Muito tempo para quem ficou 14 anos esperando sem saber que esperava. Mas finalmente apareceu. Uma menina registrada como Clara Ferraz, nascida na mesma data, mesmo horário aproximado, em procedimento de guarda provisória transformado depois em adoção sigilosa em comarca interiorizada próxima a Ribeirão. O processo estava cheio de brechas, incongruências, documentos lançados fora da ordem, laudos superficiais, assinaturas de gente ligada à fundação da maternidade. Era sujo, mas não era invisível. O DNA confirmou meses depois. Clara Ferraz era Lia. Minha filha estava viva. Quando me disseram isso oficialmente, eu não fiz o que imaginei que faria a vida toda. Não desabei, não gritei, não ri. Eu só fiquei imóvel, como se meu corpo precisasse reaprender a caber numa verdade tão grande. Minha filha não estava no céu, não estava no barro daquele cemitério, não estava na fotografia mental que eu construí para sobreviver. Ela estava no mundo, adolescente, respirando o mesmo ar que eu. Só não sabia quem eu era,
A primeira vez que a vi foi de longe, porque a orientação jurídica era de cautela. Não dava para chegar, arrancando a vida de uma menina que também era vítima de tudo aquilo. Ela saía de uma escola particular simples, mochila nas costas, cabelo preso mal feito, andando depressa ao lado de duas amigas, rindo de alguma coisa banal. Eu a reconheci antes mesmo de ver o rosto inteiro. Foi na maneira de levantar a mão quando falava. Era a minha mão. Depois ela virou um pouco, e eu vi meus olhos no rosto dela. Eu tive que sentar num banco de praça, porque minhas pernas não quiseram continuar. Não existe linguagem suficiente para explicar o que é ver viva a pessoa que você enterrou dentro de si. Clara, ou Lia, ou a menina que viveu com outro nome, tinha uma mãe e um pai adotivos que a criaram acreditando numa versão legalizada da mentira. Eles não eram monstros caricatos. Isso também doeu. Não eram traficantes de novela. Eram um casal que, segundo a investigação mostrou depois, sabia que havia facilitação ilegal, mas escolheu não olhar fundo porque queria desesperadamente um filho. Construíram amor em cima de um crime. Isso não apaga o amor que deram, mas não limpa o chão em que esse amor foi colocado. O primeiro contato oficial aconteceu com acompanhamento psicológico e jurídico. Disseram a ela que havia uma investigação séria sobre a origem do nascimento. Disseram que ela podia fazer perguntas, recusar, demorar, chorar, se revoltar. Ela fez tudo isso. Quando me viu, não correu para os meus braços. E nem tinha obrigação. Ficou parada, rígida, olhando meu rosto como quem tenta encontrar semelhança onde ainda só existe ameaça. Tinha 14 anos. Tinha uma vida inteira com outro sobrenome, outra rotina, outras lembranças, outra mãe chamando para jantar, outro pai ensinando lição, outra cidade, outra escola. Eu era, ao mesmo tempo, carne do corpo dela e uma estranha. A dor mais madura que eu senti em toda essa história foi aceitar isso sem transformar a minha filha em prêmio. Eu não queria recuperá-la como quem busca objeto roubado. Eu queria que ela soubesse a verdade e tivesse o direito de escolher como caminhar dentro dela. Aos poucos, muito aos poucos, fomos abrindo conversa. Contei da gravidez, do nome Lia, das músicas que eu cantava, da manta amarela que comprei numa promoção, do jeito como eu conversava com a barriga na cozinha. Mostrei fotos minhas grávida, mostrei registros de família. Mostrei o que foi possível, sem esmagá-la com a violência do começo. Ela chorou quando ouviu que eu passei anos indo ao túmulo errado. Chorou e perguntou a frase mais difícil de todas. Então eu fui roubada? Eu respondi a única coisa honesta que cabia. Foi. A investigação andou com mais força depois disso. Leandro confessou formalmente. Não para ser nobre, confessou porque já não tinha como sustentar nada e porque pela primeira vez na vida acho que o peso da própria covardia ficou maior do que o medo de cair. Juliana tentou se defender até o fim. Disse que salvou uma criança de uma vida miserável. Disse que me deu chance de recomeçar. Disse que todo mundo a transformava em vilã por ter coragem de tomar decisões que os outros não tomavam. No fundo, o que ela nunca suportou foi a minha existência sem precisar dela. Perdeu socialmente tudo o que achava que valia. Amigas se afastaram, gente da igreja virou a cara. O nome dela saiu limpo do glamour e entrou sujo na conversa baixa da cidade. O processo correu. Respondeu por falsidade, associação e fraude documental. Não me devolveu os anos, mas derrubou a pose. Leandro saiu da minha vida do jeito que merecia, menor do que entrou. Sem discurso bonito, sem chance de reconstrução, sem o conforto de ainda ser visto como um homem bom que errou por amor. Ele não errou por amor. Errou por medo, vaidade e conveniência. Preferiu proteger o próprio segredo a defender a própria filha. Isso não tem nome bonito. E eu? Eu tive que aprender a viver numa verdade que não parece justiça completa. Porque justiça completa seria ter amamentado minha menina.
Ter visto os primeiros passos, ter ouvido a primeira febre, a primeira birra, o primeiro dia de escola. Justiça completa seria ninguém ter tocado naquela história além de mim. Isso eu nunca vou ter. Mas eu tive outra coisa. Eu tive a verdade. Tive o direito de tirar flores de uma sepultura que não era dela. Tive o direito de dizer o nome real da minha filha, olhando nos olhos de quem tentou me enlouquecer em silêncio. Tive o direito de ser chamada de mãe por uma voz adolescente que ainda saiu tímida na primeira vez, quase como pedido de licença, mas saiu. A primeira vez que ela me chamou de mãe foi meses depois do primeiro encontro. Não foi em cena grande. Foi num café simples, depois de uma conversa difícil sobre documentos, sobrenomes e lembranças. Ela derrubou sem querer uma colher no chão. Eu me abaixei no mesmo instante para pegar, e ela disse: "Deixa que eu pego, mãe." Depois levou a mão à boca, assustada com a palavra escapando. Eu chorei sobre uma colher de café no chão de uma lanchonete. Hoje, olhando para trás, eu consigo dizer com clareza o que realmente aconteceu. Minha filha nasceu viva. Juliana, presa a uma dívida antiga e a um pacto sujo com a médica da maternidade, viu na minha fragilidade uma oportunidade e aceitou participar da entrega ilegal da bebê a outra família. Para fechar a mentira, usaram o corpo de outra recém-nascida que morreu na mesma maternidade e a enterraram no túmulo, onde depois colocaram o nome da minha filha por cima. Leandro descobriu horas depois que a bebê estava viva, mas se calou porque Juliana o tinha nas mãos com dinheiro e com um segredo antigo que destruiria a vida dele. O cartório foi manipulado. A maternidade encobriu. A igreja se acomodou, e eu fui empurrada para um luto construído para me deixar dócil, quebrada e quieta. Só que a chuva fez o que ninguém ali quis fazer por anos. Descolou a placa, abriu a pedra e deixou a verdade respirar. Hoje minha filha ainda vive entre dois nomes, duas histórias e muitas perguntas. Não foi uma chegada mágica, foi reconstrução. Às vezes ela me procura mais, às vezes se afasta para respirar, às vezes chama a mãe que a criou de mãe na minha frente e eu preciso engolir a dor madura de entender que amor também é tempo vivido. Eu não quero arrancar dela o que a sustentou, quero só que nunca mais roubem dela o direito de saber quem é. No cemitério, eu voltei uma última vez ao túmulo antigo. Levei flores para Ana Vitória, a bebê que também foi usada sem ter culpa de nada. Pedi perdão por ter chorado anos sobre o nome dela sem saber. Pedi perdão por tudo o que adultos podres foram capazes de fazer com crianças que nem tinham começado a viver. Depois saí dali sem olhar para trás, porque minha filha não estava mais enterrada naquele lugar. Ela estava viva. E se essa história te prendeu até aqui, comenta o que você faria no lugar da Samira, curte o vídeo e segue o canal para mais casos assim. Porque tem verdades que chegam tarde demais para devolver o tempo, mas ainda chegam a tempo de impedir que a mentira seja a última palavra. Eu passei anos chorando no túmulo da minha filha, mas o que a chuva arrancou naquela lápide não foi só uma placa torta. Foi a tampa da pior mentira que já tentaram sepultar dentro de mim.